Olá pessoal, eu sou o professor Dalmo, estamos aqui para mais uma aula de Física no nosso canal Entendendo Física. Antes de qualquer coisa, já vai lá, aperta esse botãozinho para se inscrever, aciona o sininho lá das notificações. Por que isso? Porque assim você vai pegar a sequência aqui das nossas aulas de eletrostática no caso. São 5 aulas, 5 vídeos de eletrostática, hoje é o segundo da série. E além disso, toda terça e toda quinta você vai ser lembrado das nossas aulas, além do que? As promoções que a gente tiver aí no meio do caminho, você não vai perder e vai poder participar delas com vantagem, tá ok? Vamos para a aula de hoje, vamos começar com processos de eletrização. Lembra nosso segundo vídeo da série Eletrização. No primeiro nós colocamos lá as noções básicas e a quantização da carga elétrica. Daqui a pouco vamos mostrar a sequência, os outros 3 vídeos do que nós vamos tratar, vamos lembrar disso daqui a pouco. Processos de eletrização, nós vamos lembrar aqui para você uma coisa importante. Falamos no vídeo anterior que o átomo é a unidade básica de toda a matéria. A matéria é formada de átomos e esses átomos têm partículas. As principais que nós falamos aqui, no caso da eletrostática, são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Bem, essas partículas têm uma propriedade especial que é chamada de carga elétrica. Por isso nós falamos no vídeo anterior sobre quantização da carga elétrica. Então, vamos lá. O próton tem carga elétrica? Tem uma propriedade básica dessas partículas, que é uma carga positiva. Os elétrons têm carga elétrica? Sim, o elétron é possuidor de carga elétrica e essa é uma carga elétrica negativa. E o nêutron é uma partícula que está lá dentro do átomo, porém ele não apresenta carga elétrica. O nêutron não tem carga elétrica, por isso ele tem esse nome. Então aqui ele tem uma carga de zero, não tem carga elétrica. O próton é positivo, o elétron é negativo, o nêutron é nulo, não apresenta carga elétrica. Agora, já que todo átomo é formado por partículas, próton, elétron e nêutron, então, evidentemente, toda a matéria é formada por prótons, nêutrons, elétrons, além das outras partículas que nós não queremos falar agora. Mas então, no estado natural, nós temos uma coisa interessante. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, todo átomo, no seu estado natural, apresenta o número de prótons igual ao número de elétrons. Ou seja, esse átomo é neutro. Ele não tem nem mais prótons, nem mais elétrons. É a mesma quantidade de prótons e de elétrons. E a gente viu, na aula passada, aquela questão da carga elementar. E essa carga elementar tem um valor que é o mesmo para prótons e elétrons. Então, essa carga elementar, que é aquele numerinho bem pequenininho, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, se cada próton e cada elétron tem o mesmo valor numérico, mas um é positivo e outro é negativo, é claro, esse átomo tem carga final zero. Então, esse é o estado natural de um átomo qualquer. Como toda matéria, todo corpo é formado de átomos, então um corpo, nós vamos dizer que ele é neutro no seu estado normal. Por quê? Porque a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Esse Q, nós já falamos no vídeo anterior, aquele da quantização da carga elétrica, que esse Q representa a quantidade de carga elétrica. Esse Q é quantidade de carga elétrica. Carga positiva igual carga negativa, por isso o corpo é neutro. Mas veja o nome da nossa aula, do vídeo de hoje. Processos de eletrização. Significa o quê, professor? Significa que esse corpo neutro pode deixar de ser neutro. E aí é que entra esses processos que nós vamos falar daqui a pouco. São 3 processos, não saia daí, aguenta um pouquinho que nós já vamos falar deles. São 3 processos para a gente pegar esse corpo neutro e transformá-lo num corpo eletrizado. O que é um corpo eletrizado? Vem aqui comigo. Pega aqui o nosso corpo neutro, esse corpo que está totalmente em equilíbrio, cargas positivas e cargas negativas iguais. Aí nós dizemos que o Q é igual a zero. Q igual a zero? Quer dizer que ele não tem carga? Não, e é esse um conceito importante que você vai guardar hoje aí na sua cabeça. Ó. Dizer que o corpo tem carga zero não quer dizer que ele não tenha carga. Nós estamos falando aqui sobre o excesso de carga. Então lembra que nós falamos no vídeo anterior, se você não assistiu aquele vídeo, depois você volta lá, tá? Na aula anterior, que quantidade de carga elétrica é igual a N vezes E. E aí, nessa definição, esse N significa o número de partículas em excesso. Ora, se o número de carga positiva é igual ao número de carga negativa, não tem carga em excesso.
Então, por isso que o Q é igual a zero, tá ok? Corpo neutro não quer dizer que não tenha carga, quer dizer que tem carga positiva e negativa em igual quantidade. Por isso, ele é neutro. Entendemos isso? Isso é básico e é fundamental para a sua aula no ensino médio e para o seu vestibular e lá para o Enem também. Agora, vamos supor que de alguma maneira, nós vamos saber daqui a pouco, na virada, daqui a pouco, quando eu apagar essa lousa e vier na próxima, não saia daí, aguenta um pouquinho aí. Nós vamos ver que é possível que esse corpo neutro receba, ó, ele está recebendo elétrons. Então, veja bem, se ele era neutro, quer dizer, ele tinha carga positiva e negativa na mesma quantidade, e está recebendo elétron, ele está recebendo carga de que tipo? Negativa. Ah, muito bem. Se estava igual, positiva e negativa, e ele recebeu mais negativa agora, como é que ele vai ficar? Ele fica carregado negativamente. Então, esse corpo agora, que era neutro, passou a ficar negativo, eletrizado negativamente. Por quê? Porque ele recebeu elétrons a mais do que tinha próton. Uma outra possibilidade qual é? Esse corpo neutro, que estava aqui, ó, ao invés dele receber, ele perde o eletrinho. Tá vendo? O Ezinho de elétron aqui, ó. Ele está perdendo. De algum jeito eu arranquei, tirei um elétron dele. Ora, ele tinha quantidade de prótons e elétron igual. Por isso que ele era neutro. Agora eu tirei elétron. Ah, se eu tirei elétron, ele ficou com mais carga de que tipo agora? Positiva, né? Isso, muito bem. Se ele ficou com mais carga positiva, então perdeu elétron, uma certa quantidade de elétron, fica com carga elétrica positiva. Então o corpo pode, de neutro, se transformar num corpo negativo se ele receber elétron. De neutro, ele pode se transformar num corpo positivo se ele perder elétron. Aí a hora que o aluno fala, mas peraí, professor, e se ele não podia, tudo bem, para ele ficar negativo, ele recebe elétron. Para ele ficar positivo, ele não devia receber próton? É uma interrogação. Poderia, né? Mas por que não? Veja bem, lembra lá do modelo da aula passada, vamos voltar aqui um pouquinho. Na aula passada, se você lembrar onde estão prótons e onde estão elétrons, o modelo simplificado do átomo era uma coisa mais ou menos assim, ó. Vamos fazer uma coisa dessa aqui, ó. E aqui as várias camadas, tá certo? Aqui no centro, lá no meio do núcleo, o que nós temos? Ó? Prótons e nêutrons. O que tem aqui nas camadas? Elétrons. Elétrons. Várias camadas. O que é mais fácil a gente fazer? Arrancar um elétron que está aqui na eletrosfera, né? Ó, aqui está o núcleo do átomo, e aqui estão as várias camadas. É mais fácil eu tirar um elétron aqui, ó, dessa última camada, ou eu entrar nesse átomo, ir lá no núcleo, arrancar um próton e sair correndo? Lógico, é muito mais fácil eu tirar um elétron aqui da eletrosfera. Por isso, em eletrostática, o que nós falamos, onde nós podemos mexer, é na eletrosfera, é no elétron. Então eu posso, guarda isso na sua cabeça. O que eu posso ganhar, o que eu posso perder? Elétron. Eu posso tirar elétron e o corpo fica positivo, ou ganhar elétron e o corpo fica negativo. Não mexo nos prótons, até porque se eu mexo nos prótons, eu estou mexendo no número atômico desse cara, eu estou mudando o átomo. Pode acontecer isso? Pode, mas não aqui na minha casa, vai acontecer no laboratório, vai acontecer com partículas radioativas e assim por diante. Então, não vou mexer em elétron, eletrostática, não vou mexer em próton. Eletrostática, nós tiramos elétron, nós colocamos elétron. O corpo fica positivo, quando ele perde elétron, ele fica negativo quando ele ganha elétron, ok? Agora, qual é o processo? Quais são os processos? Nós vamos ver agora, daqui a pouquinho, mais alguns segundos nós vamos ver os três processos. Eletrização por atrito, eletrização por contato, eletrização por indução. Me aguarda que a gente já vai lá. Então vamos lá, os processos de eletrização. Acabamos de falar que um corpo neutro é aquele que tem uma quantidade de cargas positiva e negativa igual. Agora, é possível tornar esse corpo carregado. Como? Eu posso mexer nos elétrons. Eu tiro elétron, ele fica o quê? Positivo. Eu ponho elétron, ele fica negativo. E para fazer isso é bem simples, mais fácil que a gente pode pensar. Processos. Primeiro, eletrização por atrito. Segundo, eletrização por contato. E terceiro, eletrização por indução. Vamos ver primeiro aqui o caso do atrito. O atrito é como o nome já diz, vai ter que haver atrito. Então eu pego corpos neutros mesmo
e vou atritar um no outro. Esse atrito é que vai dar aquela energia necessária para que o elétron saia de um corpo para o outro. Você lembra que a eletrostática fala sobre cargas em repouso. Então não tem motivo para a carga sair de um lugar para o outro. Eu preciso dar um motivo para ela. E um dos motivos é o atrito. Então é aquele negócio que você já fez muitas vezes, você pega lá um pente, passa no cabelo, pega uma caneta, passa assim na manga da camisa, pega o canudinho e atrita assim num papel toalha, num papel higiênico, como estava lá no vídeo, lá no Instagram que nós deixamos para vocês verem. Então você tem aqui, ó, atrito, canudinho, isso aqui é atrito. Eu estou pegando um corpo que estava neutro, que é o papel, outro corpo neutro, que é o canudinho, e estou atritando. Esse atrito é suficiente para que a gente cause essa mudança, que o elétron saia de um corpo e vá para o outro. Sai de quem e vai para quem? Bom, eu não sei, não dá para te falar aqui. Existe uma série aí que os livros aparecem na internet, as apostilas colocam, chamada série triboelétrica, que depois a gente coloca lá no Instagram, coloca no Facebook para você acompanhar essa série também. E que ela diz qual é a possibilidade, quem fica positivo e quem fica negativo. Aqui eu sei que eu estou tirando o elétron de um dos corpos e passando o elétron para o outro. Ora, se eu estou tirando o elétron de um e passando para o outro, o que vai acontecer? Nós temos aqui, ó, um corpo fica, bom, o que perdeu o elétron, se ele perdeu o elétron, ele fica positivo, porque já que ele perdeu o elétron, agora ele tem um excesso de carga positiva. Já que eu tirei elétron, vamos supor que eu tirei elétron aqui do papel, ó. Se o elétron saiu do papel, para onde que ele foi? Para o canudo, só tem o papel e o canudo. Saiu do papel, foi para o canudo. O papel, se ele perdeu o elétron, ficou positivo, e o canudo vai ficar como? Negativo. Então, se um corpo fica positivo, o outro corpo fica negativo. Então, nós temos aqui o primeiro caso, o primeiro processo de eletrização, que é por atrito. Nesse caso, eu preciso que um corpo esteja realmente em contato com o outro e se encoste, se alise nele, se atrite mesmo. É a maneira de arrancar elétron de um e passar elétron para o outro. Um corpo fica positivo, outro negativo, é o final do processo de eletrização por atrito. Agora, às vezes a gente causa eletrização não por atrito, mas sim por contato. Esse contato, o nome também já diz. Aqui no caso do atrito, você viu, eu precisei que um corpo e o outro estivessem em contato, mas eu precisei atritar para sair elétron de um e ir para o outro. Nesse segundo caso, agora já é um caso do contato. Aqui nós estamos vendo dois corpos, um carregado negativamente, está vendo? Eu coloquei um excesso de carguinhas negativas, e o outro corpo está com Q igual a zero. Só para lembrar, nós acabamos de falar na primeira parte do vídeo, que Q igual a zero não quer dizer que não tenha carga. Tem carga sim, só que as cargas positivas e negativas estão em igual quantidade. Logo, a carga final é zero. Aí nós vamos fazer o contato. Esse contato pode ser encostando uma bolinha na outra? Pode. Mas eu posso também pegar e colocar um fio condutor aqui, ó, ligando uma esfera na outra. Nós estamos falando aqui de esferas idênticas, inicialmente, tá bom? Então, nessa parte aqui de eletrostática inicial, essas esferas, esses corpos são idênticos. Essa esferinha é igual àquela esfera. Esse corpo está negativo, esse corpo está positivo. E aí, esse contato vai tender aqui o sistema agora, vamos dar aqui nome para eles, né? Corpo A e corpo B, tendam a um equilíbrio eletrostático. Você tem uma grande quantidade de carga negativa aqui em excesso e aqui está neutro. Os elétrons, então, vão tender a passar do corpo A para o corpo B através desse fio. Ele pode passar, o fio é um condutor, então vão passar elétrons. Se o elétron saiu do corpo A, foi para o corpo B, ó, vai chegar a carga negativa para cá, saiu daqui, vamos desenhar isso aqui, uma canetinha vermelha, ele sai daqui e apareceu do outro lado. Vamos dizer que mais um saiu daqui, vai aparecer do outro lado. Aí mais um saiu daqui e apareceu do outro lado. Chegou no equilíbrio, não tem mais porquê, aqui está o excesso aqui de 3, o excesso aqui de 3, tá vendo? Então não tem mais porquê ir para um lado e para o outro. E aí nós chegamos no final da história aqui. Os corpos ficam com cargas iguais. Iguais, ó, porque é negativo desse lado, esse corpo ficou carregado negativamente, ele já era negativo, só que ele ficou um pouco menos negativo. E esse cara neutro ficou como agora? Negativo também. Então, os corpos ficam com cargas iguais. Iguais em sinal,
E, no caso, como são corpos idênticos, iguais também em quantidade de carga que cada um vai ter. Depois nós vamos mostrar também exercícios que exploram esse aspecto aqui no vídeo seguinte, daqui a 3 vídeos, ok? E por fim, nós vamos ver agora a eletrização por indução. Só antes de chegar na indução, vamos ver, a gente tinha mostrado o atrito, que é eu pegar o canudinho aqui, por exemplo, que é um corpo neutro, o papel que é um corpo neutro, e vou causar isso aqui. Estou fazendo o quê? Atrito. Isso aqui é atrito, tá vendo? Estou fazendo atrito. Os corpos estão, um perde, o outro ganha elétrico. Atrito. Agora, se eu pegar esse canudinho que agora está carregado, ele pode estar positivo ou pode estar negativo, dependendo aí da tendência desse material e desse de ganhar ou perder elétrons, mas ele vai estar agora carregado, ele tem excesso de um tipo de carga. A minha lousa está neutra, ela está com cargas em quantidade positiva e negativa iguais, então ela está neutra. Quando eu aproximar o canudinho daqui, pronto. Aí acontece isso de novo, aquilo que eu tinha mostrado lá para vocês, lá no Instagram. Se você não viu, volta lá no Instagram de uns dias atrás, você vai ver aquela experiência do canudinho na lousa. Agora está havendo contato. Isso significa o quê? Significa isso, ó, que está passando elétrons de um corpo para o outro. A lousa estava neutra, o canudinho estava carregado. Se o canudo estivesse carregado negativamente, vai acontecer o quê? Elétrons vão passar do canudo para a lousa, até chegar no equilíbrio. E quando chegar no equilíbrio, o que vai acontecer? Bom, ele vai cair. Mas esse cara demora aí. Esse cara demora. Se eu deixar aqui, se não mexer, se não bater na lousa, se ninguém vier aqui dar uma voadora nessa lousa, o que vai acontecer? Ele vai ficar aí, ó, por um bom tempo. 2 dias, 3 dias até. Experimente, faz na sua casa e você vai ver. Agora, se o canudo tivesse carregado positivamente, ia acontecer que ia passar elétrons da lousa, que está neutra, aqueles elétrons estão lá, iam ser atraídos para a carga positiva do canudo, até chegar no equilíbrio, depois de algum tempo ele iria cair também. Então aqui está vendo a eletrização por contato. O primeiro caso, para o canudo poder fazer isso, é eletrização por atrito. Se eu pegar um canudo normal como esse, neutro toda a vida, e encostar na lousa, opa, ele vai embora. Porque ele está neutro, a lousa está neutra. Então não tem excesso de carga, ninguém chama ninguém, ele não vai ficar, ele vai cair mesmo. Ele precisa ter um motivo. Então ele tem que estar carregado, um deles tem que estar carregado para poder haver o contato, como nós estamos vendo ali. E por fim, a eletrização por indução. Aí nós vamos contar a história de novo, né? Por atrito, um corpo e o outro, tem que os dois encostar e passar um no outro ali, que é para arrancar na raça mesmo, na força, tira elétron de um, passa para o outro. Contato só precisa encostar, não precisa mais do atrito. E indução, nem encosta. Opa, tá aqui, ó, um corpo tá aqui. Como que tá esse corpo? Q igual a zero, que significa neutro. Ele tem carga? Tem. Tem carga positiva, tem carga negativa. Carga positiva, carga negativa. Só que igual a quantidade, que significa Q igual a zero, ele está neutro. Agora eu tenho um bastão aqui, ó, podia ser um canudinho, podia ser uma régua. Ele está carregado, ele é chamado indutor. Eu vou colocar ele, ó, positivamente. Vamos dizer que ele está carregado positivamente. Podia ser negativo? Podia também. Ele está carregado, esse está neutro. Ele vai chegar e vai se aproximar. Ele não encosta, não atrita, não tem contato, ele só chegou perto. O que vai acontecer quando ele chegar perto? Bom, lembre-se que aqui nessa esfera tem cargas positivas, ó, positivas, e tem as carguinhas também negativas, ó, negativas. E aí, um cara positivo aproximou aqui. O que vai acontecer? O que você se lembra da primeira aula de eletrostática? Tinha um princípio lá importante, está lá no vídeo anterior. Se você não viu, volta lá e dá uma olhada. Um princípio importante é: cargas iguais se repelem, enquanto cargas diferentes tendem a se atrair. Esse cara está carregado positivamente. Ele tem carga negativa? Tem, mas o excesso é positivo, então ele está carregado positivamente. E esse aqui está neutro, mas ele tem carga positiva? Aqui tem carga negativa? Tem. E o que vai acontecer com carga positiva e negativa? Se atrai. Então, o que nós vamos ter? Qual a configuração agora nessa nossa esfera? Essas cargas negativas vão se aproximar dessa região, ó, elas vão passar para cá. Por que elas estão vindo para cá? Porque esse cara é positivo. Carga positiva chama as negativas, então chamou para cá. Veja que agora tem um excesso de carga negativa nessa região da esfera. E o lado de cá, evidentemente, ficou com as suas cargas positivas que já existiam, né? Mas elas ficaram para cá. Pergunta para você. Essa esfera está carregada?
que você acha? Não está carregado. Por quê? Porque eu simplesmente peguei as cargas e redistribuí. Eu tinha um número de cargas positivo e negativo igual. Vamos dizer aí, ó, 50 de um, 50 do outro. Só que estava tudo misturado, seus parzinhos lá, positivo, negativo, negativo. Quando esse cara se aproximou, o que as negativas falaram? Opa, vamos para lá, vieram para lá. Agora eu tenho 50 positivo e 50 negativo, só que assim, ó, 50 negativo mais para cá, 50 positivo mais para cá. Ele está eletrizado? Não, ainda está com carga zero. Por quê? 50, 50, 100, 100, enfim, um número qualquer, mas é igual. Então, não existe ainda a eletrização. O que aconteceu aqui foi um processo de indução. Eu induzi as cargas a virem para o lado de cá. Eu polarizei, ó, criei um polo positivo aqui, um polo negativo do outro lado. Ah, então não eletrizou? Então não eletriza, mas eu vou precisar agora de um artifício. Qual é? Eu vou pegar e vou ligar esse lado da esfera aqui, ó. Vou trazer um fiozinho e ligar na terra, ó. Esse aqui é o símbolo de aterramento que a gente usa. Só lembrando para você, essa esfera está num suporte aqui, ó, isolante, que é para ela não perder carga. Então, agora eu peguei um fiozinho e liguei, ó, fio condutor, fio de cobre, esse comum que você usa em casa. O que tem aqui na Terra, pessoal? Tem carga positiva, tem carga negativa, tem carga positiva, tem carga negativa, à vontade, ó, tá aqui na Terra. Tem todo o gosto aí para você. Só que agora eu pus um fio. Cargas elétricas, os elétrons, que é quem vai se movimentar aqui na nossa eletrostática, podem se locomover pelo fio. E aí os elétrons que estavam aqui de boa na Terra perceberam que, ó, opa, tem um excesso de carga positiva ali em cima. Vamos lá ver? Vamos. O que elas vão fazer agora? Vai subir aqui pelo fiozinho, ó. Ó os elétrons aqui subindo, ó. E eles vão subir, porque dá para passar pelo fio, e vão chegar lá em cima. Ó aqui, ó. Ó o elétron chegando. Ó. E aí, pessoal, como é que é? Beleza, tá. Foi chegando. Bom, essa esfera, como é que ela estava no começo? Carga igual a zero. Significa que ela tinha prótons e elétrons na mesma quantidade. E agora, será que ela continua com carga zero? Não, porque agora, já que estão chegando cargas negativas, no resultado final, nós vamos ter assim, ó, essa mesma esfera, isoladinha aqui, ó, como ela estava, ó, isolada. Ela tinha lá as suas carguinhas negativas, que foram chamadas para o lado de cá por causa daquele indutor. Vamos repetir o indutor aqui. Ó, o indutorzinho estava lá. O indutor é positivo nesse caso que a gente está analisando. Ele chamou essas cargas negativas. As cargas positivas, o que elas fizeram? Nada. Carga positiva não faz nada, elas ficam onde elas estavam. Elas já existiam, continuaram, tinha umas para lá, umas para cá. O que a gente viu? Ficou um excesso de carga negativa lá, um excesso de carga positiva. Mas, com essa ligação com a Terra, que a gente fez aqui, ó, um fio condutor, fez com que os elétrons subissem, apareceram mais elétrons aqui, apareceram no sentido de que eles chegaram. Não é que apareceu, deu um estalo, apareceu o elétron. Não, eles subiram pelo fio. O fio é uma maneira que o elétron tem de sair da Terra e vir para cá. Por que ele veio? Porque tinha um cara chamando eles, cara positivo aqui, ó, positivo e negativo se atrai, chamou, eles foram mesmo. Quando a gente olha agora essa configuração, o que eu tenho? Tem mais carga negativa do que positiva. E agora? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar o fio, cortei o fio, quer dizer, ninguém sobe, ninguém desce, e vou pegar o meu indutor e mandar embora, ele foi embora. Esse indutor foi embora, o fio foi cortado, e agora? O elétron vai fazer o quê? Quem subiu, subiu. Final da história. O indutor era um cara positivo. O induzido, que é o cara que estava neutro no começo, esse aqui é o chamado de induzido. Induzido. Qual é a situação dele agora? Ele era neutro, não era? Agora ele está o quê? Ó, excesso de carga negativa. Então, na eletrização por indução, se o indutor é positivo, o induzido agora vai ficar com carga elétrica negativa. Se fosse o contrário, se esse indutor fosse negativo, bom, evidentemente o processo seria o contrário, eu precisaria ligar na Terra novamente também, e eu teria como resposta o induzido agora com carga positiva. Recapitulando, portanto, os 3 processos de eletrização. Primeiro, atrito. Preciso que um corpo neutro passe no outro, ó. Tem que dar um motivo para ele arrancar o elétron. E esse atrito, como nós fizemos com o canudinho, arranca o elétron de um e passa para o outro. Um fica positivo, outro fica negativo. Contato.
No contato, corpos, um carregado e o outro neutro, ou os dois carregados, também não tem problema. Eu só não posso colocar dois neutros. Você viu que quando eu coloquei dois neutros, canudo na lousa, ele caiu. Mas quando eu tenho aqui um carregado, esse aqui estava carregado negativamente, o outro estava neutro, vai haver uma mudança de elétrons do corpo que está com a tendência de chegar no equilíbrio eletrostático. Os corpos ficam então com cargas iguais. Corpos idênticos, com a mesma quantidade, com o mesmo sinal. Aqui ambos ficaram negativos. Já na indução, que eu nem encosto e nem esfrego, eu apenas aproximo. Primeiro eu tenho uma separação, uma polarização. Uso o fio terra, um aterramento, que vai fazer com que, nesse caso, elétrons subam para a esfera. Se fosse o indutor negativo, os elétrons desceriam para a Terra. E aí, o resultado, indutor com um sinal, induzido com outro sinal. Vimos aqui, então, o segundo vídeo da sequência eletrostática. O primeiro vídeo, se você ainda não viu, volte lá, assista aquele vídeo que é muito importante. Vai falar sobre os fundamentos de eletrostática, quantização da carga elétrica, que é fundamental para você. Vimos aqui os três processos de eletrização, porque um corpo neutro não tem excesso de carga positiva nem negativa, mas ele tem carga. Agora, eu posso transformá-lo em eletrizado. Como? Por atrito, por contato ou por indução. Na sequência, teremos agora vídeos que falam sobre força elétrica, é o próximo vídeo. O quarto vídeo vai falar sobre campo elétrico. E o quinto vídeo vai falar sobre aplicações de campo elétrico, de força elétrica e de eletrização. Não perca de jeito nenhum. Por isso você, se ainda não fez, se inscreva aqui no canal, dê o seu like se você gostou, dê lá o seu like, vai ajudar bastante a gente. Acione lá o sininho das notificações para que você não perca essa sequência de eletrostática, não perca as aulas da terça e da quinta-feira. Não tem falta, é toda terça, toda quinta, entendendo física, e você vai aprender, você vai entender comigo, senhores e senhoritas, felicidades.